adoram, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam a dizer que tu és o Rei. Que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Que tu és o Senhor, seu reino é sempre eterno, amado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a sua igreja te adora. A igreja te adora. Seu reino é sempre eterno, amado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a sua igreja te adora. Sua igreja te adora. Sua igreja te adora. Graça e paz, cumprimento a todos com a santa paz do Senhor Jesus, em mais um culto de adoração ao nosso Deus, de celebração a Ele por tudo que Ele tem feito. E hoje um dia especial em que nós estamos celebrando com a ressurreição de Jesus, a Páscoa, em que para nós cristãos representa uma esperança, uma expectativa de vida, né, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu ali na cruz, não apenas na cruz, mas após a cruz, quando houve a ressurreição. E nessa noite eu quero convidar você a adorar o Senhor, a celebrar a Ele, porque nós cremos em uma cruz vazia, em uma cruz que não está mais com o nosso Senhor crucificado, mas uma cruz vazia de um Deus que ressuscitou dentre os mortos. Amém? Eu quero convidar você nessa hora a abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 1, versículo 29, em que João, ele aponta para Jesus e diz, João capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nosso Deus, Ele se esvaziou, como a palavra nos ensina, e morreu por nós na cruz, sem merecer aquela cruz, mas morreu por amor a nós. E a Bíblia nos ensina que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nessa hora eu quero convidar você a fechar seus olhos onde você estiver e orar ao Senhor, agradecendo a Ele pelo sacrifício dele na cruz, porque com certeza nós temos muitas dificuldades no nosso dia a dia, muitas aflições, mas há dentro de nós uma alegria e uma expectativa de coisas sobrenaturais do Senhor, de vida, não apenas uma vida após a morte, mas hoje, neste momento, nós temos a oportunidade de desfrutar de um relacionamento com esse Deus que vai perdurar até a eternidade. Feche seus olhos nessa hora, vamos orar ao Senhor.
Deus, nós queremos, Senhor Deus, engrandecer o Seu nome nessa noite, porque somente o Senhor é merecedor, porque somente o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Deus, neste momento, ó Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo sacrifício do Seu Filho Jesus na cruz, ó Pai, porque através desse sacrifício, hoje nós temos a oportunidade de estar adorando ao Senhor, de estar erguendo as nossas vozes, ó Pai, em adoração a Ti. Nessa noite, ó Pai, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor venha manifestar, ó Pai, não apenas aqui neste lugar, mas através, ó Pai, das canções, das palavras que serão ministradas aqui nessa noite. Nós pedimos, ó Deus Santo, que cada pessoa que está ao alcance da nossa voz, aqueles que estão nos acompanhando nas redes sociais, ó Deus, que eles sejam tocados pelo Senhor. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando cada família, que o Senhor, ó Pai Santo, esteja visitando, ó Pai Santo, cada um nas suas casas, cada um, ó Pai, no seu lugar secreto, muitas vezes, ó Pai, que nós nem sabemos que estão ouvindo, mas o Senhor é um Deus que conhece, é um Deus que sabe de todas as coisas. E nessa hora, ó Pai, eu te peço que este lugar seja tomado da Tua glória, que o Senhor, ó Pai, se manifeste de maneira poderosa, ó Pai, porque nós precisamos, ó Pai, da Tua presença todos os dias e constante, ó Pai, em nossa vida. E neste culto, ó Pai, nós queremos dedicar nossa gratidão ao Senhor, porque o Senhor morreu por nós, ó Pai. A Sua palavra diz que o Senhor morreu por nós, o Senhor nos amou, ainda quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O Senhor nos amou, o Senhor nos escolheu. E neste momento, ó Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, pela vida eterna que o Senhor tem nos dado. E neste momento, ó Pai, eu te peço que o Senhor esteja, ó Pai, agindo de maneira à vontade, ó Pai, em nosso meio. Esteja conosco, ó Pai, no decorrer deste culto, ó Pai, e os outros dias também. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estaremos agora adorando ao Senhor, continuando adorando ao Senhor agora com o nosso irmão Marcos. Amém? O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é.
Jesus.
Jesus, Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que é o Rei. Jesus, Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Jesus, Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover. Então me leva à sala do trono, mostra sua beleza. Quero ver tua face. Então me leva à sala do trono, mostra sua beleza. Quero ver tua face. Jesus é o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus é o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Glória a Deus, aleluias. Como é bom adorar o Senhor, glorificar o nome dEle. Nessa hora eu quero convidar você, ainda com esse mesmo sentimento de adoração ao Senhor, nós iremos meditar na palavra do Senhor, que está no livro de Mateus, capítulo 27,
E eu quero que você esteja atento, talvez você esteja na sua casa, talvez você não tenha nenhuma Bíblia, ou talvez você seja um dos nossos vizinhos que pode ser que esteja ouvindo agora, e você não tenha nenhuma Bíblia, ou não saiba manusear, mas esteja atento ao que será lido aqui nessa noite, no livro de Mateus, capítulo 27. É um texto, essa passagem, na verdade, não é nenhuma história nova, como a gente costuma dizer. Não é nenhum texto que você nunca tenha lido na sua casa ou tenha ouvido alguém falar sobre ele. Mas é um texto que, para nós cristãos, é o momento mais importante do cristianismo. É o momento mais sublime que todo cristão, quando lê essa passagem, o seu coração mistura, é uma mistura de sentimento, de alegria e de tristeza. Tristeza porque sabe do quanto foi difícil para o nosso Senhor Jesus Cristo chegar até o fim e cumprir o seu propósito. Mas ao mesmo tempo é um motivo de alegria, porque se não fosse pela sua morte, nós não teríamos a oportunidade de ter vida. Então esse texto, no livro de Mateus, capítulo 27, versículos 45. A partir do versículo 45, o tema é a morte de Jesus. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, dizia: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebedecido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, chamou-o outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Amém? Vamos orar nessa noite. Deus, nós estamos, Senhor, diante da sua palavra. E essa palavra, Senhor Deus, ela arde em nossos corações, porque nós entendemos, ó Pai Santo, o quanto foi uma via dolorosa que o Senhor passou até chegar nesse momento. E nós queremos, ó Pai, que o Senhor faça arder em nossos corações essas palavras, ó Pai. Também faça arder nos corações das pessoas que estamos ouvindo, ou que seja por nossos vizinhos, ou que seja pelas redes sociais, ou que irão ouvir futuramente essa palavra. Nós queremos pedir, Deus, que o Teu Espírito Santo possa produzir restauração através dessa palavra na vida de cada um deles. Te pedimos, ó Pai, e também já te agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Como eu disse, esse texto é um texto que mistura dentro de nós vários sentimentos: alegria, tristeza, morte e vida. São sentimentos tão contrários um ao outro, são sentimentos tão divergentes. Mas é interessante que quando a gente olha para essa história de Jesus, para muitas pessoas não passam de uma história qualquer. Muitos até acham que essa história foi uma ficção criada por alguém para trazer uma história de um super-herói de repente. Mas nós cremos que essa palavra, ela é verdadeira. Nós cremos que essa palavra, que esse texto, que essa história aqui não é uma história de ficção. Nós cremos que essa palavra é uma palavra inspirada por Deus. E enquanto eu estava meditando sobre esse texto, é interessante você observar toda a trajetória de Jesus até chegar nesse momento. Se você pegar a sua Bíblia e voltar algumas páginas, você vai chegar lá naquele momento em que Jesus, ele faz um grande sinal, ele ressuscita Lázaro. E a palavra do Senhor diz que foi um momento de muita alegria, de espanto para algumas pessoas.
E alguns dias depois, Jesus estava na casa de Marta, Maria e Lázaro. E a palavra do Senhor nos diz que a Maria, lava os pés ou unge os pés de Jesus e enxuga com seus cabelos. E Jesus, naquele momento, ele fala algumas coisas que já indicavam, olha, o meu destino, o meu caminho, a minha missão está chegando ao fim. Porque alguns repreenderam aquela mulher, dizendo, olha, você está gastando tanto. Esse unguento, esse perfume é tão caro e você está usando para fazer isso. E Jesus repreendeu aquelas pessoas e disse assim, olha, ela está me adornando ou está me honrando, porque daqui a pouco eu não estarei mais aqui. E naquele momento Jesus já mostrava, olha, estou chegando no meu final. Na minha trajetória humana, estou chegando no final. E quando você vai ver a Bíblia, você vai ver vários acontecimentos que vêm na sequência. Você vai ver o pecador, né, o traidor no caso, Judas, que ele é mostrado, que ele é apontado. Em seguida, Jesus faz uma grande ceia com seus discípulos. Imagino eu que o coração daquelas pessoas já estavam angustiados, porque Jesus, a partir daquele momento que Maria unge os pés dele, Jesus sempre estava falando, olha, eu estou chegando no final, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E naquele momento ali que Jesus está com os seus discípulos, Jesus mais uma vez reafirma, olha, um de vocês que estão aqui será o traidor. E cada um começa a olhar para si e fala assim, mas será que sou eu? Será que sou eu? Imagina o coração daquelas pessoas, daqueles homens que estavam acompanhando Jesus. E para mim, um dos episódios mais fortes é quando Jesus vira para Pedro e fala assim, olha Pedro, você vai me trair. Pedro era uma pessoa, irmãos, que tinha uma personalidade forte. Ele não esperava para depois para falar. O que ele tinha para falar era para falar agora. E era grosso e falava de maneira muito rasgada. E ele sempre foi aquele que dizia, olha Jesus, eu vou com o Senhor até se for para a morte. Eu vou junto com o Senhor. Eu não te largo de jeito nenhum. Mas Jesus disse, olha Pedro, você vai me negar. E Pedro, imagina que aquelas palavras de Jesus trouxe um grande peso para ele, mas ele acreditava, não, isso jamais vai acontecer. E em seguida, Jesus chama os seus discípulos e vai para Getsemane para orar. E os irmãos conhecem a história. E logo em seguida, ele ali orando, buscando, né, os seus discípulos dormindo, chega um momento em que Judas chega lá no Getsemane, no jardim de Getsemane, e traz aqueles que iriam prender Jesus. E Jesus é levado, preso, traído por um daqueles que estava caminhando com ele. Eu não sei se você entende a profundidade disso, porque Jesus já sabia que ele ia ser morto. Ele sabia todo o processo doloroso, porque os romanos, eles não aliviavam para o lado de quem era condenado à morte. Eles tratavam a pessoa com o mais desprezo possível. A Bíblia nos ensina, e nós podemos ver por alguns historiadores, que fala que as torturas que eles aplicavam eram torturas muito profundas, intensas, machucava realmente, não eram agressões simples, eram profundas, fortes, intensas. Imagina Jesus pensando que ele iria passar por todo esse processo. Mas Jesus também sabia que tinha uma dor na alma, porque ele sabia que muitos que estavam caminhando com ele, no momento de mais dificuldade, iria virar as costas para ele. Aconteceu Judas, o traidor, e a palavra nos ensina que ele foi e suicidou-se. Em seguida vem Pedro, que Jesus falou, você vai me trair, ele disse jamais, e logo em seguida ele é traído, ele trai Jesus. E Jesus caminhando por um processo para a crucificação, a dificuldade, a tristeza, a angústia no coração de Jesus. E a palavra também nos ensina que todas as autoridades
religiosas, políticas da época, se uniram para dar a Jesus um julgamento injusto, um julgamento que ele não merecia. Nem os piores pessoas da época, que eram pessoas que não tinham nenhum tipo de caráter. A palavra nos ensina que aqueles malfeitores eram pessoas que não tinham pena de ninguém, matavam se fosse preciso para obter o que elas tinham. E Jesus estava sendo colocado entre os dois como se ele fosse um igual a eles. Mas a palavra do Senhor nos diz que ele se entregou como um cordeiro mudo. Ele foi para ser sacrificado. Então nós entendemos que Jesus ele estava vivendo um momento de angústia profunda, de desespero na alma, e sabendo que os seus estavam com ele, caminhando com ele, muitos virariam as costas. E é interessante que não apenas a humilhação de ser abandonado por alguns, tinha a humilhação dos soldados que estavam maltratando, e algumas pessoas que viram aquele cortejo de desespero ainda zombavam dele, cuspiam nele. Então Jesus viveu um maior nível de humilhação que as piores pessoas que a gente pode imaginar passou naquela época. E quando a gente vê esse texto que nós lemos, que Jesus, antes da morte, antes de entregar o seu espírito, algumas coisas acontecem que me chamam a atenção. A palavra do Senhor nos diz que antes disso acontecer, que houve trevas sobre a terra. 3 horas de escuridão. 3 horas em que de uma noite para o dia, o sol se escureceu. E não podia ver ninguém não era possível ver, porque a Bíblia diz que ficou como noite. E a palavra do Senhor nos ensina que em 3 horas depois, Jesus faz uma oração ao Pai, pedindo por que me desamparaste, e demonstrando ali o desespero da alma que Jesus estava. E algumas pessoas vendo ele falar com Deus, conversando com Deus, ainda zombavam dele. Deve ser que está chamando Elias. Deve ser que está querendo ver se Elias vem para socorrer. Deixa ele chamar, vamos ver o que Elias pode fazer por ele. Fazendo chacotas, trazendo palavras de humilhação. E é interessante que a palavra do Senhor nos ensina, irmãos, que o diabo sabia exatamente por que Jesus estava passando por isso. E o tempo todo o inimigo, o diabo, tentou fazer com que Jesus desistisse de ir para a cruz. Quando Jesus havia sido batizado e ele vai para o deserto, a palavra do Senhor nos ensina que Satanás tentou ele em várias áreas do ego. Falou assim: olha, se o Senhor é Deus mesmo, transforma essas pedras em pães. Olha, se joga aqui desse precipício, porque lá embaixo os anjos vão te aguentar, vão te socorrer, vão te amparar. O diabo tentou de todas as maneiras desistir, fazer Jesus desistir da cruz, porque ele sabia que era exatamente na cruz que havia a remissão dos nossos pecados. E essas pessoas aqui, em outros evangelhos, você vai entender que eles falaram assim: olha, se o Senhor é Cristo mesmo, sai dessa cruz, desce dessa cruz. Se o Senhor é Deus mesmo, se o Senhor é Filho de Deus, olha, por os salteadores que estavam na situação, falaram: olha, por que é que você está assim nessa situação? Se o Senhor é Deus, se o Senhor tem poder mesmo, tira você daqui, a gente vai junto, tira a gente também. O tempo todo tentando fazer Jesus desistir da cruz. O tempo todo tentando fazer Jesus abandonar a missão pela qual ele foi enviado por Deus. E essa missão não é uma missão, irmãos, que foi designada 3 anos antes dele vir à Terra, não. É uma missão que desde Gênesis, a palavra do Senhor diz que viria um que pisaria a cabeça da serpente. Muitos vieram operando sinais, e o diabo às vezes até achando que era Jesus, que Jesus era mais um. Mas nós aprendemos que Jesus, ele foi o enviado de Deus para a remissão de todos aqueles que se entregam a ele.
E quando você vê essa história que fala que eles zombavam de Jesus, eles escarneciam de Jesus, os soldados tiraram as vestes dele, colocaram sobre os ombros dele um manto vermelho, colocaram uma coroa, zombando, fazendo chacota de Jesus, para ver se de repente ele desistia daquilo. E Jesus se manteve firme no seu propósito. Graças a Deus, porque o que seria de nós se Jesus tivesse desistido da cruz? O que seria de nós hoje se Jesus falasse assim, olha, eu não quero passar por essa humilhação, eu não mereço, eu não pequei. A Bíblia fala que sobre essa terra não houve homem que não pecasse, apenas Jesus não pecou. Então ele não merecia o que ele passou, mas ele passou tudo isso porque nos amava, porque nos ama. Ninguém aqui, ninguém que está me ouvindo em casa ou pelas redes sociais ou aqui, ninguém teria coragem de entregar o seu filho mais querido e filho único por qualquer pessoa que seja. Mas ele entregou seu único filho para morrer por nós, que somos pecadores. Como eu disse no início, na minha oração, nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas ele nos amou. E a palavra do Senhor nos diz que desde a antiguidade, ele já havia nos separado para sermos filhos dele. Então você é especial para o Senhor. Às vezes as pessoas podem até olhar para você e dizer, mas que nada, você não tem valor. Você tem um valor. Valor tão grande que Deus enviou o seu filho para morrer por você na cruz. Se no mundo não existisse ninguém mais, Deus enviaria Jesus para morrer por você. Porque você é importante. Às vezes nossos pais, às vezes nossos familiares podem dizer muitas outras coisas, mas o Senhor nos ama. E eu sempre acho interessantíssimo pensar sobre isso, porque o amor de Deus não foi um amor que ficou na esfera da imaginação, como muitas pessoas escrevem canções lindíssimas, poemas falando sobre o amor, sobre definições de amor, sobre o que é o amor, o amor é isso, o amor é aquilo. Mas eu gosto da definição e creio que acho que fui eu que inventei, ou eu não sei o que aconteceu, mas eu sempre tive na minha cabeça isso. O amor, ele é prático. Não adianta você falar que ama uma pessoa se na prática as suas atitudes não demonstram. E quando Deus nos amou, ele não ficou na esfera da imaginação. O amor dele foi prático. A Bíblia diz que ele se esvaziou. Ele saiu da posição de Deus, ele deixou de usar aqueles atributos eternos que ele tem para se fazer homem. O amor dele foi prático por mim e por você. O amor dele foi tão real que ele não se importou toda essa humilhação, porque ele queria que você tivesse a oportunidade de conhecê-lo. E nessa noite, eu acho interessante, quero agora ir para o tema da pregação, eu não vou demorar, mas eu acho interessantíssimo, lá no texto, que diz, no versículo 51, nós ainda não lemos ele, e diz que quando Jesus estava na cruz, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fendeu-se as rochas. Irmãos, eu não sei se você consegue entender a dimensão do que é isso. O véu do templo. Esse véu, eu estive pesquisando, era um tipo de cortina que, de acordo com alguns pesquisadores, eles tinham em torno de 18 centímetros de espessura e mais quase 20 metros de altura. Flávio Josefo, que foi um dos primeiros historiadores do primeiro século, ou um dos primeiros, ele fala que se cavalos puxassem essas cortinas de lado a lado, esses cavalos não teriam condições de rasgar essas cortinas. E eu entendi, o Senhor falou comigo que não existe barreiras para o
Senhor nos alcançar. Não existem barreiras para o Senhor ir onde você está. De repente você olha para você e fala assim, Josi, mas não posso, é impossível Deus vir aqui onde eu estou. Eu estou envolvido com tanta coisa ruim, as pessoas ou as coisas que eu estou envolvida são tão ruins. Mas esse texto diz que quando Jesus entregou o seu Espírito, o véu do templo se rasgou em duas partes. O véu do templo separava as pessoas do Santíssimo Lugar. Do lugar onde apenas o sacerdote, ou sumo sacerdote, podia ir uma vez ao ano para oferecer sacrifícios pelo povo e por ele também. Uma vez ao ano ele tinha acesso a esse lugar. E a palavra do Senhor diz, que nós acabamos de ler, disse que esse véu foi rasgado. Ou seja, aquilo que nos separava de Deus foi definitivamente rompido. Quando os sumos sacerdotes chegavam diante do altar, eles tinham que oferecer sacrifícios. E Jesus agora é o nosso Cordeiro. É o nosso Cordeiro que nós oferecemos, que se ofereceu por nós, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Eu e você agora não precisamos de intermediários, nós temos liberdade de chegar diante dele. Nós podemos chegar diante dele com confiança, como diz o texto da palavra do Senhor. Deus nos ensina que Jesus nos dá acesso à presença dele. Isso é maravilhoso, porque imagina você, pecador como eu sou, cheio de defeitos como eu sou, e eu poder diante do Senhor, onde que eu estiver, na situação que eu estiver, eu posso adentrar na presença dele, eu posso conversar com ele, eu posso me relacionar com ele. Isso não é pouca coisa, porque muitas vezes, se você for conversar com o presidente da República, seja de que partido você seja, você precisa passar por todo o protocolo para você conseguir conversar com ele. Mas nós temos um Deus todo-poderoso, que nós temos acesso irrestrito a ele. Todo o tempo que você precisa, você pode chegar diante dele. E isso é maravilhoso, porque você e eu muitas vezes olhamos para nós e achamos que a gente é tão imerecedor, e somos realmente, mas nós somos achados pela graça. Graça é quando você não recebe o que você merecia. É quando você merecia a morte e Deus te dá a vida. É quando você merecia todo o castigo por causa dos seus pecados e Ele te dá vida, te restaura. E isso é tremendo, porque você e eu, pequenos como nós somos, podemos entrar diante do Deus Todo-Poderoso. E outra coisa que eu aprendo, que o texto diz que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Não foi de lado a lado, foi de alto a baixo. Começou lá de cima e desceu até embaixo. Você sabe por quê, irmãos? Porque sempre partiu de Deus a iniciativa de nos ligar a Ele novamente. Não é pelo nosso esforço, não é pela nossa habilidade de falar, não é pela nossa eloquência, não é pelos nossos estudos, não é pela nossa falta dele. É por causa de Deus. É por causa dele. Todo o tempo, Deus sempre nos chama para um relacionamento com ele. E a iniciativa é sempre dele, não se esqueça disso. Porque senão, se a gente pensar que é mérito nosso, a gente vai pensar, então tudo bem, então é porque eu sou muito bom e Deus me dá a possibilidade de chegar até diante dele. Não. É graça. Partiu dele. Eu acho lindo uma história da palavra do Senhor. Quem já me viu pregando algumas vezes vai lembrar, eu sempre falo isso. No livro de Gênesis, fala que no final do dia, todos os dias, Deus descia para andar pelo jardim e para conversar com o homem. Irmãos, eu não sei se você entende isso. Um Deus poderoso, perfeito, santo, desceu
Criador, o Criador se fazendo semelhante, entre aspas, àquele que Ele criou. Deus sempre está nos buscando. Deus sempre está nos buscando. Nessa noite eu quero dizer para você que Deus também está te buscando. Deus também está te buscando. Deus também te quer. Por mais que as pessoas do seu lado possam falar que você não tem valor nenhum, Deus quer você. Deus te busca. Deus quer você. Deus está te chamando. Às vezes a gente fica olhando essa história da ressurreição de Jesus e fala assim, olha que legal, eu vou para o céu morar com Jesus. Mas é interessante você pensar também que relacionamento com Deus não vai ser só na eternidade. Esse relacionamento começa aqui, começa agora, começa aqui nessa terra. Por mais corrompida que ela esteja, Deus está nos chamando para um relacionamento que começa aqui e vai ser para a vida toda no céu. Deus está te chamando. E eu quero que você entenda uma coisa. Eu sei que eu estou falando com pessoas que em algum outro momento da sua vida foram pessoas que estavam diante do Senhor, buscavam a Deus, estavam constantemente na presença dEle. Mas por alguma situação você se distanciou, e não foi por causa da pandemia. Muitas vezes dentro da igreja também nós estamos distantes do Senhor. Quantos de nós perdidos dentro da casa de Deus? Quantos de nós que conhecemos a palavra toda? Muitos de nós até sabemos muito mais do que qualquer outro sobre Bíblia. Mas Deus está te chamando para um relacionamento. Relacionamento em que Ele possa se revelar a você. Se revelar como um pai. Se revelar como um amigo. Se revelar como alguém que cuida de você. Domingo de Páscoa é um domingo de ressurreição. É um domingo que nós podemos celebrar a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Porque se Ele não tivesse morrido e ressuscitado, nós não teríamos esperança de vida eterna. E nessa noite o Senhor está te chamando. O véu se rasgou em dois, dizendo que você agora não precisa esperar ninguém fazer por você. Não precisa você pedir, olha, ora por mim. Não que você não possa pedir oração, mas tem certas orações que é você que faz. Tipo oração em que você vai, Senhor Jesus, eu preciso do Senhor na minha vida. Não é a oração que mãe faz por filho, e nem filho faz por mãe ou qualquer outra coisa. É uma oração individual em que você fala, Senhor Jesus, nessa noite eu quero entregar minha vida para o Senhor, porque eu reconheço que eu preciso do Senhor. É o tipo de oração que ninguém faz por você. É o tipo de oração que por mais amigo, ou por mais que eu te ame, por mais que eu queira o seu bem, eu não posso fazer por você. Outra coisa que nós aprendemos também é que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Então isso quer dizer que não é mérito seu. Ah, eu vou esperar eu melhorar um pouco de vida, eu vou esperar sair dos meus vícios para depois eu ir para a casa do Senhor. Não. Ele está te chamando agora, do jeito como você está. Porque se você der o primeiro passo em direção ao Senhor, Ele já deu muitos outros por você. Com certeza Ele vai restaurar a sua vida. Todos que foram até Jesus, ninguém saiu com a vida do mesmo jeito. Certa vez Samuel pregando, falando a respeito apenas do jovem rico, que entrou em contato com Jesus e saiu pior. Por quê? Porque Jesus falou assim, olha, se você não deixar essa riqueza sua, se você não tirar os seus olhos disso daí, não adianta nada você saber sobre a lei. E aquele jovem saiu entristecido e foi embora, mas todos os outros, ele também saiu transformado, ou pelo menos incomodado com aquelas declarações de Jesus. E nessa noite o Senhor te chama, o Senhor te quer, o Senhor quer você. O Senhor quer que você se entregue a Ele. Não preocupado com o que os outros vão falar, porque sempre existem aqueles como esses aqui. Ah, o que ele está fazendo? Mas você sabe que existem coisas que não é
compartilhado com ninguém, que a oração é você e Deus. Nessa noite eu quero convidar você. Nós temos as nossas redes sociais, no Instagram, @IBVMOC. É isso, Márcio? Isso, IBVMOC, no Instagram. Se você quiser, fala assim, olha, eu quero hoje, a partir de hoje, eu entreguei minha vida para o Senhor. Entre em contato conosco. Nós temos vizinhos aqui que certamente estão nos ouvindo. Se você quiser fazer essa oração comigo nessa noite, faça essa oração. Entre em contato conosco, vem aqui e fala assim, olha, eu entreguei minha vida para o Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso de acompanhamento. Feche seus olhos nessa noite, onde você estiver. Ore comigo assim. Senhor Jesus, eu entendi a sua palavra nessa noite. Por muito tempo eu me escondi do Senhor, achando que os meus pecados eram demais para o Senhor me encontrar. Mas nessa noite eu entendi que o véu do templo se rasgou para que eu pudesse ter acesso a Ti. Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor nessa noite. Eu quero confessar o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Porque eu entendi que é por causa da sua morte e da sua ressurreição que eu tenho vida, que eu tenho a oportunidade de ter uma vida eterna com o Senhor. Que começa aqui, que começa agora, no meu relacionamento a partir de hoje. Deus, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Porque eu reconheço nessa noite que sou pecador e que só o Senhor é Deus. Só o Senhor tem poder de purificar os meus pecados por causa do sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz por mim. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração, entre em contato conosco. Nós estaremos dispostos e disponíveis para te ajudar. Mas saiba, talvez você fosse, eu vou deixar para depois. Faça hoje. Depois que terminar esse culto, faça. Fala assim, Deus, eu quero. Não fiz naquela hora não, mas eu quero sim, porque eu entendi que se eu morrer como eu estou hoje, meu destino não é com o Senhor. A minha vida não estará contigo e eu quero entregar minha vida para o Senhor nessa noite. Porque o Evangelho é esse. O cristianismo está baseado exatamente na cruz de Cristo. O símbolo da nossa igreja é exatamente uma cruz. Uma cruz com o símbolo de uma pomba que representa o Espírito Santo. É a cruz de Cristo que nos resgata do inferno. E é o Espírito Santo que nos sustenta, que nos consola, que nos fortalece. Amém? Quero convidar a Marcos, que vai estar ministrando o último louvor para nós estarmos encerrando o culto nessa noite. Que Deus abençoe você, que Deus te fortaleça. E no final nós estaremos fazendo uma última oração e Ele vai estar cantando um hino agora ao nosso Deus. Aleluias. Glória a Deus. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. E esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E
Este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, Jesus. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, Jesus. Glória a Deus, aleluias. Vamos orar ao Senhor, agradecendo. Nós queremos agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado nas redes sociais. Que o Senhor possa tocar, continuar tocando o seu coração, a sua casa, seja cheio da presença do Senhor, os nossos vizinhos, à direita, à esquerda, de trás, de frente. Que todos eles também sejam abençoados por Deus, sejam tocados pela presença gloriosa do Senhor. Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque nós entendemos o quanto somos amados pelo Senhor. Pai, nós entendemos também nessa noite, Deus, que não é mérito nosso, não é porque nós somos bons, não é porque nós sabemos fazer alguma coisa que preste, Deus. É pela sua graça, é pela sua misericórdia, porque o Senhor nos amou. Quando nós ainda estávamos mortos, o Senhor nos amou. Deus, eu sei que nessa noite, Deus, existem pessoas que estão nos ouvindo, que estão, ó Pai, se sentindo tão indignas, ó Pai, de adentrarem diante do Senhor, de estarem diante do Senhor, de se quebrantarem na sua presença. Pai, nessa noite eu te peço que o Senhor visite, Deus. Quebre, ó Pai Santo, toda a resistência que possa haver, ó Pai, em se entregarem ao Senhor,